Chegamos no capítulo 9 de Marcos, a partir do verso 2 até o verso 13. É o estudo de hoje, que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. 6 dias antes do episódio que vamos falar hoje, Jesus havia revelado explicitamente que iria em breve ser rejeitado pelos líderes religiosos, condenado e morto, e que ao terceiro dia, depois de sua morte, ele ressuscitaria. Esse tempo já estava bem próximo de chegar a Jesus. E Jesus estava preparando os seus discípulos, e principalmente aqueles mais próximos dele, né? Pedro, Tiago e João. Então, chegou o momento em que esses 3 discípulos de Jesus presenciaram uma cena deslumbrante e, ao mesmo tempo, aterradora para eles. Foi uma surpresa tão grande, a qual nunca eles poderiam imaginar que experimentariam. Jesus os levou a um alto monte, certamente um lugar de difícil acesso em que as pessoas não iam normalmente. Chegando ali, somente Jesus e os 3 discípulos mais próximos dele estavam. Tudo parecia normal, até que, de repente, começou a acontecer uma transfiguração na pessoa de Jesus. E as roupas dele foram ficando branqueadas, cada vez mais, até ficarem brancas num tom jamais visto, e resplandeciam, brilhavam maravilhosamente. E os discípulos ficaram olhando para aquela cena, claro, sem entender e perguntando dentro de si: o que está acontecendo? O que é isso? E agora sim, apareceram 2 pessoas ali, do nada. E o texto diz que essas pessoas eram Moisés e Elias. E esses ficaram conversando ali com Jesus, Moisés e Elias conversando com Jesus. E os discípulos ali naquele meio, olhando, ouvindo. Não sei se pela conversa eles entenderam que eram Moisés e Elias, ou talvez Jesus mesmo mencionava seus nomes, não sei ao certo, mas o texto afirma que eram os 2 profetas, que haviam vivido na terra há milhares de anos atrás. Moisés primeiro, depois veio Elias. E cada um cumpriu sua missão profética na terra. A Bíblia menciona que Moisés morreu antes que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Ele apenas conseguiu avistar toda a terra lá no alto de um monte onde ele morreu. E o seu corpo foi sepultado pelo próprio Senhor, em algum lugar ali na terra de Moabe, o qual ninguém conseguiu localizar. E isso está registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versos de 1 a 6. Elias nem chegou a morrer, porque na Bíblia conta que ele foi recolhido aos céus em um redemoinho. E o que está registrado também em 2 Reis, capítulo 2, versos 11. Sim,
acontecimentos sobrenaturais, muito além da dimensão terrena a qual temos acesso. E os discípulos estavam ali diante daquela imagem, dois profetas do passado que eles conheciam somente pelas Escrituras, agora ali diante deles, conversando com Jesus. Uau! Bem, vamos refletir sobre essa reunião sobrenatural de Jesus com esses dois profetas, sendo assistidos ali, testemunhados, né, ali pelos discípulos mais próximos de Jesus. Bom, Moisés representava a lei, porque foi exatamente através dele que Deus entregou os mandamentos ao povo, ensinando como que eles deveriam viver diante de Deus e dos homens. Moisés foi o agente escolhido por Deus para conduzir o povo de Deus, povo que era chamado pelo seu nome, né, de Deus, e Moisés foi o líder desse povo e representante de Deus perante Faraó e o Egito, que na época era o reino mais poderoso da terra, e também perante os demais povos e reinos da época. E era uma característica marcante dos reinos antigos eles terem, né, um Deus. Cada reino tinha ali o seu Deus, cada povo tinha o seu Deus, e esse Deus estava acima do seu rei. Na verdade, os reis eram representantes dos deuses na terra, né? É assim que era a cosmovisão das civilizações antigas. Bom, pelas pragas enviadas pelo Senhor Deus ao Egito, intermediadas por Moisés e Arão, né, que era irmão de Moisés, Deus, né, se fez conhecido no mundo da época, como sendo o Todo-Poderoso, inigualável, incomparável. Moisés foi o líder escolhido por Deus para a formação de um povo diferente na terra, né, cujo Deus os acompanhava visivelmente durante a travessia no deserto, né, de dia sendo representado por uma extensa nuvem que fazia sombra para eles na caminhada e os protegia do sol causticante do dia, né? E à noite era representado por uma coluna de fogo que aparecia ali na frente deles, iluminando o caminho e também aquecendo eles, né, das baixas temperaturas que costuma fazer no deserto durante a noite. Moisés também foi aquele que inaugurou a cerimônia da Páscoa lá no Egito, ainda, né, quando eles ainda estavam lá antes de partirem, na qual sacrificava-se um cordeiro imaculado. E essa cerimônia, ela representava a libertação do povo da escravidão do Egito. Porém, aquela cerimônia também já apontava para a libertação de todos, em todas as gerações, da escravidão, mas a escravidão do pecado, por intermédio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. A história de Moisés conduzindo o povo de Israel, você pode conferir ali nos 5 primeiros livros da Bíblia. Bem, e o que dizer de Elias? O profeta Elias, ele teve sua missão em um tempo em que a nação de Israel estava totalmente corrompida, afastada de seu Deus, adorando deuses falsos, que na realidade eram demônios. Deixaram de seguir as leis de Deus, o Deus que os tirou da escravidão avassaladora do Egito, né? E os conduziu a uma terra abençoada. Durante o reinado de Davi, principalmente, o povo de Israel cumpriu os mandamentos, a nação cresceu, ficou conhecida como uma nação rica, guiada por um Deus supremo, incomparável. Mas, com o passar do tempo, Israel foi se afastando de seu Deus, invejando os costumes de outros povos, de outros reinos, dos reinos pagãos. Cada rei que assumia o governo israelita corrompia cada vez mais a nação. E Elias veio num tempo muito difícil para aqueles que ainda eram fiéis a Deus, que era a minoria. Porque a maioria, juntamente com o rei, não tinha mais temor a Deus. Passaram, inclusive, a adorar deuses pagãos. Elias os advertia, né? Ele alertava, realizando sinais e maravilhas da parte de Deus, mas mesmo assim o rei de Israel na época não se arrependia. Pelo contrário, fez aliança com um reino totalmente pagão e incitava o povo a pecar cada vez mais contra Deus, contra o Deus criador dos céus e da terra, né? O Deus libertador. E o povo foi se corrompendo mais e mais. Mas a consequência veio muito forte. Israel, por fim, foi destruída e escravizada novamente. Mas Deus nunca abandonou o seu povo, ainda que tivesse que discipliná-lo,
deixando-o sofrer as consequências dos seus próprios erros, né, após tantas advertências por intermédio de seus profetas. E é importante, né, nós refletirmos aqui sobre o sofrimento que nos vem por causa da nossa própria culpa, por cometermos tantos erros, mesmo sendo advertidos sobre eles. A ira de Deus é manifestada sobre os filhos da desobediência, pois isso é uma questão de justiça. Deus é justo. E ao longo da história do povo de Israel, eles puderam experimentar bênçãos vindas de Deus na medida em que ouviam, né, e obedeciam seus mandamentos, mas quando viravam as costas para Deus, naturalmente eles experimentavam maldição. Todos os acontecimentos refletem, na verdade, eu penso, o que acontece na vida de cada pessoa. É impressionante como nós, seres humanos, temos tendência para dar lugar ao pecado e nos afastarmos de Deus, o nosso Criador. E não haveria realmente solução para esse mal se não fosse por Jesus. O próprio Deus Filho se tornar um ser humano e pagar por esse mal em nosso lugar. Ouvintes, por mais sofrimento que um ser humano tenha sofrido ou venha sofrer nessa terra, em consequência do seu próprio pecado, nada se compara ao sofrimento de Jesus na cruz do Calvário e do Pai por ter que rejeitar seu próprio filho por um momento. E temos que ter essa verdade em mente sempre, porque senão, muitas vezes, nós nos consideramos vítimas, mas nós não somos vítimas. Na verdade, nós somos alvo do amor de Deus, que para cumprir a justiça que nos estava determinada, tomou o nosso lugar e pagou pela nossa culpa. Eu penso que a história de Israel, recebendo promessas de Deus, vivendo tempo de bênçãos e tempo de maldição por ter se afastado de Deus, retrata a vida de cada um de nós. A Bíblia diz mesmo que os acontecimentos das coisas passadas registradas lá no Antigo Testamento eram sombra das coisas futuras que haveriam de acontecer nos últimos dias, com a promessa da primeira vinda de Jesus, que já aconteceu, e da segunda vinda, a qual estamos esperando e que breve acontecerá. Ele veio da primeira vez e tudo ocorreu como prometido por Deus e registrado pelos profetas. E ele virá da segunda vez, conforme prometido por Deus e registrado nas Escrituras. Mas enfim, voltando à questão da aparição dos profetas no alto do monte, no episódio que estudamos hoje. Moisés foi um redentor, delegado por Deus para libertar o povo do Egito. E Elias foi um profeta ungido por Deus para mostrar à nação de Israel o caminho errado e perigoso para o qual estavam se deixando levar. E interessante que o precursor de Jesus, né, o que foi João Batista, a Bíblia diz que ele veio no espírito de Elias, ou seja, uma missão bem semelhante, né, à de Elias. Porque no tempo que o Filho de Deus veio à Terra, os líderes, na sua maioria, os líderes religiosos, eles estavam corrompidos pelo amor ao dinheiro, ao poder político, vivendo uma vida hipócrita e com uma religiosidade que não fazia sentido, distante de tudo que Deus realmente ensinou através de Moisés e dos profetas. Mas o que estava para acontecer em breve seria a solução de tudo? A única solução possível que de fato garantiria a libertação não só de Israel, mas de toda a humanidade. A libertação dos pecados que nos separam de Deus e que nos levam à morte eterna. Finalmente, cada ser humano em vida na Terra teria a chance de ser liberto e de se reconciliar com Deus. Tudo que Moisés fez por ordem de Deus em seu tempo e toda a luta de Elias ao procurar tirar a nação de Israel do caminho errado, em breve se tornaria efetiva em Jesus. Efetivada, resolvida em Jesus, no cumprimento da missão redentora e resgatadora, na sua morte e na sua ressurreição. Então vejamos, Moisés, o libertador do povo de Israel, Jesus, o libertador de toda a humanidade. Esse é o paralelo. Os discípulos conheciam, pelas Escrituras, a história de ambos os profetas. Porém, não estavam compreendendo a relação de tudo aquilo, né, que estava acontecendo ali. Mas lá na frente, não muito distante daqueles dias, tudo ficaria muito claro. O Espírito Santo, que seria enviado à Terra, iria clarear suas mentes e tudo faria muito sentido, como faz hoje para nós.
Naquele dia, era só a contemplação de algo transcendente que Jesus fez questão de deixá-los participar. Pedro, ousado como era, temperamento sanguíneo, não se conteve e começou a falar. Como é bom estar aqui, Senhor! Vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias e blá blá blá. Ele nem sabia o que estava dizendo, ele estava sem noção ali. E quando ainda falava, de repente, veio uma nuvem imensa que os cobriu, e imediatamente uma voz poderosa saía daquela nuvem. Que susto que Pedro levou, hein? E os outros também. Mas era a voz do Pai Celestial, falando com eles mesmos, que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O pavor pegou os 3, Pedro, Tiago e João. Que experiência! Mas logo a nuvem saiu e Jesus os acalmou, tá tudo bem, né? Nós que estamos aqui, né? Quando eles olharam, estava tudo como antes, só eles e Jesus. Mas foi demais aquela experiência. E Jesus disse para eles não contarem a ninguém, né, por enquanto, até que ele ressuscitasse dos mortos. E aí eles foram descendo o monte e conversando, né, eles conversando com Jesus, e ainda essa questão da morte e ressurreição de Jesus ainda não estava muito clara para eles, né? Então aí eles perguntaram: Jesus, o que significa isso, né? Ressuscitar dos mortos, porque os mestres da lei ensinam lá na sinagoga que a ressurreição ela vai acontecer depois que Elias retornar à terra. Bom, olha a cabeça que estava, né, a mente deles como é que estava, porque eles acabaram de ver Elias ali, que confusão na cabeça. Como é que é isso, Jesus? Mas tudo bem, Jesus explicou. Sim, é verdade, Elias tem que vir primeiro mesmo. Eles estão certos quando ensinam isso. Mas acontece que Elias já veio, né? Elias já veio, fizeram com ele tudo o que quiseram, né? Decapitaram Elias, só que esse Elias, na realidade, não era aquele Elias ali, era João Batista, e eles compreenderam isso. Por quê? Porque João Batista, ele teve uma missão semelhante à de Elias. Ele veio para advertir o povo, para alertar também, e mais ainda, para apontar que Jesus estava chegando, né? Que a libertação, o tempo de liberdade estava chegando, e eles precisavam se preparar, eles precisavam se arrepender, porque olha, o Filho de Deus estava chegando, né? Essa foi a missão de João Batista. E ele ficava ali no Jordão batizando e chamando ao arrependimento. Por isso que a Bíblia fala que ele veio no espírito de Elias, ou seja, ele na unção, né, a unção que Elias recebeu para advertir o povo naquela época, João Batista também recebeu para advertir o povo e chamar ao arrependimento já bem no tempo em que Jesus estava ali na terra já para começar a cumprir a sua missão. Olha só. Por isso, esse paralelo também. E aí os discípulos entenderam que, na realidade, Jesus estava falando, né, de João Batista. Muito bem. Aquele dia foi um dia e tanto, né? Depois de tudo que eles já haviam visto, ouvido, né, durante a jornada com Jesus, no ministério de Jesus, até ali, aí tiveram mais essa aula, né, de reino de Deus, né, de experiência. O reino de Deus realmente não é deste mundo, não se compara, mas extrapola, vai para uma dimensão imensurável, inigualável, né? Marcos, Mateus e Lucas, os 3 evangelistas que relataram esse episódio, né, tão marcante que foi para a vida de Pedro, Tiago e João. E esses homens, em um futuro próximo ali, eles seriam ícones na igreja de Jesus. Tudo que eles aprenderam com o mestre foi revitalizado em suas mentes pelo Espírito Santo de Deus, e eles amadureceram na fé, né? E a tal ponto deles se tornarem, inclusive, tão parecidos com o seu mestre, né, que a vida deles, aqui na terra, só fazia sentido mesmo em cumprir a sua missão, como foi Jesus, né. E Jesus fez tudo tão maravilhoso. Olha só, de pecadores que somos todos nós, podemos nos tornar discípulos de Jesus, cooperarmos com ele no plano maravilhoso de redenção e restauração de todas as coisas, e principalmente de reconciliação do ser humano com Deus, o seu Criador. A chance é igual para todos.
Mas ela só se torna real em nossas vidas mediante a atitude de fé que temos em Jesus. Os evangelistas viveram experiências incríveis ao lado de Jesus. Eles testemunharam, né, de forma ocular mesmo, presencialmente, os seus feitos, e eles registraram nas Escrituras, no Novo Testamento, e traz esses registros. E esses registros chegaram até nós, para que nós também possamos conhecer quem é Jesus, crer nele. E aí o restante passa a ser, sabe o quê? Relacionamento pessoal com Jesus, mediante a fé. E a experiência pessoal mesmo. Cada pessoa tem, mediante a sua fé em Jesus. Olha, Jesus é o nosso maior e melhor amigo. Ele é sem igual. E se você ainda não começou uma amizade sincera com Jesus, a hora é agora. Mas não tem outro jeito, é mediante a fé. Sim, ele já andou por aqui, já viveu aqui nesta terra durante 33 anos. Cumpriu a sua missão, mas ele voltou para o Pai. Cumpriu a missão. E de lá, ele, através da ação do Espírito Santo de Deus que atua em nossas mentes, se nós assim permitirmos, nós podemos nos relacionarmos com Jesus, sentirmos seu amor, sua amizade incomparável, que os discípulos sentiam ao lado dele, continuaram sentindo e experimentando mais e mais, mesmo depois que ele subiu para o Pai. Essa é a verdade. Então, ouvinte, meu desejo é que você realmente se entregue a Jesus, viu? Conheça Ele, entregue seu coração, sua vida para Ele, se relacione com Ele, sabe? Estabeleça essa amizade com Jesus, aí o restante vai ser a experiência dele com você, de você com ele, sabe? Para você também poder testemunhar com outros e passar esse amor também para outras pessoas, tá? É isso que eu gostaria de deixar hoje. Deus abençoe sua vida. Compartilhe essa mensagem, né? Curte aí o vídeo, né? Se inscreve no canal para que essa mensagem seja transmitida para mais e mais pessoas. É a palavra de Deus. É a palavra viva e eficaz que ele deixou para nós. Deus te abençoe e até a próxima.